E agora vamos chamar o painel Demanda e Tendência. Para isso, convido ao palco o mediador Emerson Guimarães, executivo de vendas da JDE Cafés Brasil. Convido também Pavel Cardoso, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Café, ABIC. E Vinícius Estrela, diretor executivo da Associação Brasileira de Cafés Especiais. Lembrando que a palestra é silenciosa, peço para que todos coloquem os fones, por favor. E Emerson, por favor. Espero que todos estejam me ouvindo. O pessoal escuta bem? Ótimo, muito boa tarde. Seja bem-vindo, Pavel, seja bem-vindo, Vinícius. Satisfação enorme dividir esse último painel de hoje com vocês. Um tema super relevante para a nossa categoria, falar de demanda e de tendência. Ainda mais nos dias de hoje, né, pessoal? A gente está falando de um mundo cada vez mais impactado por alta tecnologia, tecnologia rápida e de inovação. Acho que fatores globais e logísticos trazem desafio para a cadeia. E, por último, e não menos importante, a gente tem um consumidor cada vez mais informado, cada vez mais exigente e que também traz uma exigência adicional para todo o nosso setor. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho de tudo isso através do nosso painel. E a nossa mecânica aqui, pessoal, nós vamos ter 3 apresentações. O Pavel vai trazer uma apresentação com o olhar da BIC, um olhar de premiumização através da Associação Brasileira de Cafés Especiais. E, por último, eu trago uma visão de mercado nacional. Bom, para isso, então, e para a gente começar a nossa jornada, eu gostaria de convidar o Pavel para trazer uma expectativa sobre o tema na perspectiva da BIC. Seja bem-vindo, Pavel. Obrigado, Emerson. Boa tarde a todos. Pessoal, vou ficar em pé aqui para ficar mais fácil essa apresentação, Emerson. Vou circular por aqui. Bom, a gente trouxe um pouco do que a gente falou pela manhã, quando a gente falou rapidamente sobre o projeto Cafés do Brasil. E aqui a gente traz um pouco da perspectiva da ABIC sobre mercado interno, sobre a evolução do consumo de café no Brasil e os impactos que a certificação que a ABIC trouxe sequenciou o desenvolvimento da qualidade e do volume de café consumido em nosso país. Bom, primeiro aqui a gente tem um raio-x. Eu gosto bastante dessa tela porque ela transfere um pouco do sentimento que a gente replica com bastante veemência da nossa participação enquanto país produtor, em contraposição ao que nós somos na receita total do café. Aqui nós temos a produção e o consumo interno. Consumo interno são dados divulgados da ABIC, 21,4 milhões são dados dos indicadores que a indústria revelou ali em fevereiro referente a 2025, com faturamento de 46 bi transferidos da indústria para o supermercado. São dados de Selim, ou seja, vendas da indústria para o supermercado. E aqui são dados que representam, quando a gente soma a exportação do café brasileiro, dados da Secafé, de 15,5 bilhões de dólares no ano passado. Somado a esses 46, e a gente traz isso a dólar, como nós mencionamos mais cedo, somando aí quase 25 bilhões, 24,7 bilhões de dólares, nós temos uma participação no nosso PIB, olha que mercado relevante, de 1,07. Mas isso é ainda muito pequeno, perto do que nós podemos ser na participação da receita total do globo. A gente produz 40% do café do mundo, mas em termos de comercialização, ou seja, de consumo global, a gente fica com 12,6. E quando a gente fala, eu já demonstro um pouco mais isso para vocês. Deixa eu circular aqui, Emerson.
Nós temos aqui uma geração, como nós mencionamos mais cedo, uma geração de 8,4 milhões. A gente está falando aqui da planta xícara, a geração geral da produção de todo o ecossistema de café no Brasil. São dados que são, na nossa avaliação, chocantes por conta da receita por colaborador do ecossistema, comparado, sobretudo, aos Estados Unidos. Nós temos um dado inferior a 3 mil dólares, quando a gente soma o total desse PIB global do café, PIB só do Brasil, né? 24,7 bilhões de dólares. Isso dividido pelo número total de colaboradores envolvendo todo o ecossistema do café, portanto, 3 mil dólares por colaborador. E esse dado, quando a gente traz ele para a comparação do PIB global do café, que é da ordem de entre 680 e 700 bilhões de dólares, nós ficamos aí com 3,53% dessa receita total. Quer dizer, a gente tem aqui uma pavimentação longa, de uma longa estrada para esse país que é um protagonista e um poderoso produtor de café, com 40% da produção total, ser efetivamente o ator principal nessa cadeia enquanto receita, geração de riqueza. Aqui um pouco da evolução do consumo de café no Brasil. Olha que dado impressionante. Nós temos aqui, lá em 85, um consumo total de 6,4 milhões de sacas, um consumo per capita de 2,27. E ali em 88, Emerson, quando nós tivemos o encerramento do IBC, a ABIC assumiu a tarefa de certificar o café brasileiro, portanto, desenvolver a qualidade do consumo interno. Só que esse é um programa de autorregulamentação, portanto, a entidade, enquanto entidade privada, não tem poder de polícia. Então, foi um processo de longo prazo, mais de 30 anos, 33 anos, né, até o governo voltar à cena com a portaria 570, publicada em 2022, e efetivamente ter iniciado o período dessa regulamentação em vigor a partir de 23, mas nós tivemos um movimento bastante vigoroso, bem pronunciado, por conta desse processo de educação de mercado que a ABIC teve como verdadeiramente a desenvolvedora da qualidade de café no Brasil. Um amigo que aqui nos acompanha, e aqui eu cito o nome dele, porque das últimas vezes eu comento o nome, eu falo do milagre, mas não falo o santo. Agora eu vou falar o santo. O Renan Tchueri, que é o presidente da El Café, ele fala uma frase interessante. Ele fala: a ABIC é a verdadeira salvadora da qualidade de café no Brasil. Foi quem verdadeiramente desenvolveu o café em nosso país. E como a indústria nacional compra 37%, Emerson, da produção nacional, nós podemos afirmar que a indústria nacional direcionou o papel dos nossos produtores. E olha o número que a gente chegou agora em 2024. Tivemos a pequena retração ali de 24 para 25, e eu já falo sobre isso, mas olha o número que a gente chegou. 6,09 quilos, 4,82 quilos de torrado, né, de consumo per capita. É um número verdadeiramente impactante. Esse número da redução aqui são dados que a gente revelou no nosso indicador publicado em fevereiro. Deu-se em razão de 2025 nós termos tido aí um aumento superior a 83% para o consumidor brasileiro. Então, imagina, que outra categoria, tendo um aumento de 83% para o consumidor, conseguiria, com essa resiliência que o café tem, reduzir apenas 2,31% do consumo de 2025 contra 24. De pronto aqui a gente pode falar que dificilmente outra categoria conseguiria resistir a isso. E o café nacional, a indústria nacional, o consumidor brasileiro demonstrou essa postura de não abrir mão da qualidade, de não abrir mão do seu café. Café é consumido em 98% dos lares, é consumido do início ao fim do dia, dentro e fora do lar. O brasileiro não abre mão do café e do café certificado. A ABIC tem projetos educacionais, tem um trabalho bastante intenso com programas de certificação. O trabalho do advocacy, o HelGov da ABIC, tem desenvolvido bastante esse movimento de dar o suporte que a indústria nacional precisa para exatamente conseguir navegar nesse ambiente de mercado bastante produtivo
vigoroso que nós vivemos. A gente tem o orgulho de falar que de maneira coesa, todo o ecossistema do café, mas a gente fala com bastante orgulho o texto da reforma tributária, que permite a isenção da planta xícara, foi texto da ABIC, com todo o apoio da Secafé, dos órgãos que nos unem, né, que estamos todos juntos ali no CDPC, mas nós temos uma grata satisfação de estarmos nesse fronte do advocacy com bastante ação efetiva. As certificações da ABIC, a gente fala isso com bastante veemência, elas abraçam os estilos de café, então vai desde o tradicional, superior, extra forte, gourmet, os especiais, e já o Vinícius fala um pouco mais aqui sobre a grande participação da BSA no desenvolvimento dos cafés verdes, com pontuações elevadíssimas, e essa contribuição é extremamente positiva para todo o ecossistema brasileiro. Mas a ABIC, novamente, faz um trabalho bastante intenso, muito próximo do marketing no mercado interno, e agora, mais recentemente, nós falamos isso mais cedo aqui pela manhã, com esse movimento em torno dos cafés do Brasil, com um trabalho bastante próximo ali no CDPC, o Conselho Deliberativo da Política do Café, buscando trazer o endereçamento fixo da promoção e marketing dos cafés do Brasil, para que nós tenhamos aí essa linha da promoção devidamente estabelecida e consigamos ter uma promoção, uma boa imagem dos cafés brasileiros mundo afora, com a forma vamos falar assim, pronunciada que o Brasil verdadeiramente merece. Isso tem que ser, além de um programa de associações, mas tem que ser um programa de governo. Nosso entendimento é que tem que ser um investimento longevo, vigoroso, consistente. A Colômbia, por exemplo, tem no seu orçamento, né, 55 milhões de dólares em promoção e marketing. Então, nós temos o dever de casa de fazer algo muito melhor que isso, sabendo do potencial e do quão representativos nós somos nessa cadeia global do café. A ABIC tem projetos também de muita pesquisa, muita inovação, para exatamente levar a conhecimento aos nossos associados, para que esses lançamentos de mais produtos... Emerson, se a gente for olhar, Vinícius, 30 anos atrás, o que era a gôndola de café? Nós tínhamos pouco mais de 1,5 metro, talvez menos que isso, de opções para os nossos consumidores. E hoje a gente olha essa prateleira dos supermercados, nós temos aí um corredor inteiro, com diversas opções de origem, sistemas de empacotamento, cafés porcionados, cápsulas, além dessas novidades que estão enchendo as nossas prateleiras, dos ready to drinks, e quem sabe, mas já está surgindo essas novidades, vindo da própria inovação do mercado americano, os cafés gelados, e aqui nós temos certeza que é um potencial oportunidade, sabendo do país tropical que nós somos com essas altas temperaturas. Até para a entrada, principalmente dos consumidores jovens. E aí você pode falar com muita propriedade do ambiente que está acontecendo, por exemplo, na China, com essas cafeterias que fazem mixes de café e trazem aquele consumidor mais jovem que eventualmente entra para o consumo isolado de café na sequência daquela primeira experiência de bebidas compartilhadas. Esse é um movimento que deverá tracionar mais ainda o consumo nos próximos anos. A avaliação do projeto de certificação da ABIC é uma coisa maravilhosa. A ABIC, todos que estamos no setor sabemos disso, mas os que aqui compartilham dessa sala e dessa presença, eu confesso que eu fico desconfortável com esse negócio de falar com esse negócio sem a gente conseguir ouvir a nossa própria voz, mas os que nos ouvem vão entender isso muito bem. O projeto da certificação da ABIC, ela avalia da origem, portanto, uma auditoria meticulosa nas indústrias até a ponta dos supermercados, com coletas superiores a 5.000 coletas. Então, essa auditoria é feita na ponta dos supermercados, tanto para os associados como os não associados, e na origem com as auditorias com as nossas plantas. Com a auditoria em loco nas plantas dos associados que são certificados. E esse processo substancia-se exatamente numa avaliação microscópica, sensorial, avaliando se os nossos associados estão desenvolvendo, como se preconiza nos nossos programas de certificação, as boas práticas de fabricação. E isso desenvolve, na verdade, um sentimento muito positivo, porque muitos outros associados acabam desenvolvendo projetos de certificação além do que se preconiza os nossos programas de certificação. Portanto, potencializa aquele sentimento de melhorar a qualidade fabril, a qualidade industrial e, portanto, os processos e, por consequência, os produtos.
Esses dados é o que a gente estava exatamente falando. Desde 89, nós chegamos a quase 200 mil análises de café realizadas. São mais de 5 mil, como a gente mencionou, por ano. E olha que dado interessante, Vinícius, Emerson e todos que nos ouvem. São 32,5 bilhões de selos emitidos nos últimos 36 anos. Aqui a gente tem que somar o período em que, de 23 para cá, a gente vive um ambiente de regulamentação onde o mapa, através da portaria 570, voltou à cena com a regulamentação do governo federal no ambiente do café, né, na nossa categoria café. Mas de 89 para cá, a BIC fez esse processo de maneira espontânea, por adesão de indústrias comprometidas com a qualidade. São mais de 2 mil produtos certificados. Eu falo com bastante orgulho dessa entidade, que ela verdadeiramente transformou quem abraça a qualidade. E o consumidor deu resposta, como a gente viu naquele gráfico da evolução do consumo. É um trabalho inédito no mundo, traz atualizações importantes, são cafés voltados para o mercado nacional. Esse olhar de café sem hierarquia, ela revela exatamente o potencial de oportunidades que cada consumidor, de maneira democrática, pode escolher através dos estilos que cada café pode oferecer. A gente estava comentando no almoço, em Vinícius e Emerson, eu não posso imaginar o seu Adenor, lá do interior da Bahia, pai do meu coordenador industrial, tomando um café com torra clara. Ele prefere a torra escura, e está tudo bem. Café democrático, as experiências sensoriais que cada um senta à mesa para escolher o seu, pode escolher, assim como outros preferem uma torra mais clara, uma torra mais intermediária, a torra média, um 100% robusta, um 100% arábica, um blend predominante um ou outro. Essa democracia do café que faz a riqueza da oferta que os nossos produtores têm e que as nossas indústrias produzem para entregar à mesa as experiências sensoriais que, de maneira muito rica, o Brasil pode oferecer para os nossos consumidores aqui no Brasil, e já iniciando um processo de internacionalização e, portanto, estreitamento dessa geração de riqueza mundo afora, por conta daquele gap que eu sempre menciono. Enquanto país produtor, nós produzimos 40% do café do mundo, mas participamos com 3,53% dessa receita. E estreitando isso, somente gerando a promoção da boa imagem do café brasileiro e exportando os nossos cafés em forma de produto industrializado. Assim a gente conseguirá estreitar esse gap ao longo do tempo. E o trabalho da indústria nacional tem sido de maneira vigorosa para endereçar com a assinatura correta esse estreitamento, buscando oferecer os nossos cafés com essa riqueza sensorial produzida aqui, não apenas para o nosso país, mas também para o mundo. Me permita voltar a esse tema aqui. A BIC, ela, quando iniciou em 89, o selo de pureza da BIC, em 2004, a gente, entendendo que café não é tudo igual, iniciamos o PQC, que categorizou os cafés, tradicional, superior e gourmet. Mas isso estabelecia notas sensoriais do café. Eu acho que alguns aqui, conhecedores do programa, devem se lembrar, o tradicional era de 4,5 a 5,9, o superior de 6 a 7,2 e os gourmets de 7,3 em diante. Quando em 2023 lançamos o selo de cafés especiais, em parceria com a BSA, esse trabalho trouxe uma reflexão interna muito importante para a BIC. E nós fizemos um desenvolvimento de um novo protocolo sensorial que é incrivelmente fundamentado em pesquisa. Foram mais de 600 pessoas, todos os experts praticamente do Brasil foram participantes desse programa. Então, desde de roasters, os torradores, empresários, coffee lovers, estudiosos do café, participaram desse programa e nós desenvolvemos esse novo protocolo de análise sensorial. Esse novo protocolo, ele retira essas notas do café e segrega os cafés por atributos sensoriais. Esses estilos de café, como agora preferimos chamar ao invés de categorias, especifica qual café que é tradicional, superior, extra forte, gourmet ou especial, por esses atributos sensoriais, respeitando a experiência sensorial que melhor apetece cada um dos consumidores que resolve escolher um determinado tipo de café. E a BIC registrou, abriu mão desse protocolo, seria um protocolo privado, mas abrimos mão desse protocolo para entregar para o Brasil esse registro. A BNT acaba de registrar isso 2 semanas atrás.
E esse novo protocolo passa a ser propriedade do nosso país. A BIC secretaria esse comitê com a gestão desse novo ambiente já regulamentado pela ABNT. E a partir daqui, é um projeto muito novo, a partir daqui a gente terá seguramente aí, a partir do nosso Brasil, portanto esse protocolo é nacional, a ABNT, a gente terá aí um próximo passo para o reconhecimento de normas internacionais desse novo protocolo sensorial que estabelece esses estilos do café por atributos sensoriais e não mais por notas. Esses novos consumidores, eles exigem qualidade, origem, segurança, e não se trata só de preço. A gente sabe que subindo essa regra da qualidade, e a gente observa muito bem isso a partir de 2023, quando a gente faz a convergência do selo de pureza e o PQC, que eram programas interdependentes num único programa de certificação, a nota de qualidade global, antes, portanto, desse novo protocolo, né, mas até o ano passado, notas de qualidade global subiram consistentemente. E esse aumento dessa nota de qualidade global, dessa percepção sensorial, ela deu-se justamente pelo fato das indústrias nacionais encontrarem no caminho da qualidade o objetivo final do aumento das suas receitas, entregando cafés cada vez melhores aos nossos consumidores. Aqui a participação por esses estilos, o café tradicional e extras fortes participam aí com quase 90%, completando aí com os estilos superior, extra forte e os especiais. A gente gosta sempre de fechar com essas tendências, saúde e bem-estar. Esse café a gente sabe que é um verdadeiro impulsionador. Café e saúde estão diretamente ligados, né? Impulsionador, inclusive, de atividades físicas. Inovação, essa experiência sensorial que aqui a gente mencionou, observando sempre a origem, a rastreabilidade, a sustentabilidade. E essa praticidade que esses novos produtos entregues aos supermercados são feitos de maneira bastante ordenada nos supermercados brasileiros. Qualidade, estilos e a certificação, como a gente sempre fala, qualidade certificada é padrão ABIC. E esse padrão ABIC, respeitado pelas nossas indústrias, são o drive de crescimento do consumo de café no Brasil. Como a gente mencionou, o café é democrático, respeitando as escolhas, né? Há uma maturidade do consumidor entendendo cafés para diferentes momentos do seu dia. Pela manhã se toma um filtrado, depois do almoço é bom um expresso, um cappuccino no meio da tarde, um café com leite ao final da noite, depois do jantar. É o estilo de cada pessoa e essas experiências a gente tem que respeitar. E sabendo disso, a gente convive nessa riqueza sensorial, novamente, que o Brasil produz e entrega aos nossos consumidores. Obrigado a todos por estarem aqui e ouvirem essa contribuição que a BIC, novamente, com a responsabilidade que a indústria tem de agregar valor ao café brasileiro, de entregar qualidade certificada padrão ABIC para o Brasil e buscando agora caminhar pela jornada internacional de exportar os nossos cafés como cafés industrializados. Muito bom. Muito obrigado, Pavel, pela participação, por trazer todo esse conteúdo incrível, a performance da nossa categoria em quantidade e qualidade. E incrível, Pavel, o papel da BIC nisso tudo, de educar a cadeia, de trazer qualidade para a cadeia e provocar essa discussão. Super interessante. Antes da gente partir para os debates, para as conversas, eu gostaria de convidar o Vinícius para trazer um olhar da categoria Premium, do desenvolvimento de cafés especiais. Como isso interage com todo esse meio ambiente, né? E qual é a perspectiva de vocês para tudo isso? Por favor, fique à vontade, você está com a palavra. Obrigado. Tá, o verde para cima, o verde para frente, sim. Tá, combinado. Só me dá um joinha se está escutando. Ah, maravilha. Porque como o Pavel disse, é meio desesperador a gente falar para a gente mesmo, só. Eu vou falar rapidamente um pouco sobre como é que a BSA está enxergando. Eita. Ó, não está passando. Deixa eu só pedir a ajuda dos colegas aqui. Que não passou. Deixa. Esse aqui, ó. Esse aqui. É isso. Já não foi. Pode.
Então, próximo. Então, vamos lá. Próximo. Passou? Não. Aí. A primeira coisa para a gente discutir, tá? É basicamente como é. Eu vou tentar responder duas perguntas, tá? Como é que a categoria, que o segmento de cafés especiais vem moldando o consumo e as tendências. Então, o que aconteceu, como o passado, e eu vou tentar responder a pergunta para onde a gente está indo, tá? Então, eu começo trazendo essa definição da BSA de cafés especiais, que é uma definição que nos trouxe até aqui, que é todo café livre de defeito, produzido de maneira sustentável e que recebe mais de 80 pontos numa avaliação sensorial. Eu chamo a atenção para 2 atributos, sustentabilidade e rastreabilidade, e a questão da nota posta. Tá? Para além disso, eu vou trazer 2 conceitos importantes que nos trouxeram até aqui. A primeira delas a pandemia nos ensinou o que é o conceito de nearshoring. Tá? Quando a gente se viu dependendo de 95% das máscaras sendo produzidas na China, o mundo inteiro se viu questionando uma situação. Nós não podemos ter todo o fornecimento em um local só. E aí se reestruturaram as cadeias de produção e de valor para que se tivessem a produção mais próxima do consumo ou mesmo a cadeia de valor mais próximo da produção. A gente entendeu esse movimento e sabe esse movimento que ele vem acontecendo com marcas de café cada vez mais próximas dos seus consumidores e também das suas cadeias. Os exportadores, as cooperativas mais próximos da origem. Então, existiu um movimento de se aproximar da origem e de se aproximar do consumidor. Mas aí, esse novo momento de conflito nos traz para a gente pensar em um outro conceito, que é o friendshoring. As cadeias de valor não só precisam estar mais próximas dos consumidores ou da origem, mas elas também precisam estar mais próximas de cadeias mais confiáveis, porque a gente está vendo isso acontecer. Por conta de um conflito entre 2 países, se fecha um estreito e se fecham cadeias todas e muita gente fica na mão. Então, portanto, esses 2 movimentos trazem para a gente uma reflexão muito importante. O valor está cada vez mais depositado na confiança da cadeia. Então, uma cadeia quebrada, que não se comunica entre si, não entrega valor para o consumidor final. E quem é esse consumidor? Nitidamente, todo mundo está percebendo as transformações das novas gerações de hábitos de consumo. Consumo de vinho na Europa caindo 14%, enquanto o consumo de vinho no Brasil crescendo 41%. Uma preocupação maior com os ultra industrializados, entre outros hábitos de consumo advindos de um consumidor que tem valores diferentes, que busca experiências diferentes. Então, um consumidor que pede por mais transparência, mais conexão, mais autonomia, que é bem isso que o Pavel falou, ele quer fazer suas próprias escolhas, com mais significado e, principalmente, participando mais da narrativa. Eventualmente, até um consumidor querendo ir até a fazenda. Quantos vêm recebendo um fluxo maior de visitas ou de interessados em estar mais próximos dentro dessa produção? Portanto, o consumo deixa de ser apenas funcional e passa a ser cultural, simbólico, identitário. Esse novo consumidor, que é o consumidor de 18 a 24 anos, de 18 a 30 anos, é quem vai nos levar, com quem nós temos que nos preocupar, porque ele vai ser o bebedor de café por 20, 30 anos. É ele quem vai sustentar a nossa indústria. E aí,
eu vou passear um pouquinho pelo mundo agora, falando um pouquinho das principais tendências que a gente percebe em cada um dos mercados. Começo com o maior de todos, Estados Unidos, em que a BSA vem percebendo no café especial que o café especial em um mercado maduro como os Estados Unidos vem buscando encontrar conveniência. Então, existe um movimento de colocar os RTDs com uma experiência premium de bebida. Então, cada vez mais indústrias demandando cafés de mais alta qualidade, não só para o uso como torrado ou nas cafeterias, mas entrando em outros segmentos. E aí a gente percebe uma tendência importante. O café não só como ingrediente, mas ele entrando numa lógica de alimento, ganhando outros contornos. Um consumidor altamente informado e exigente, rastreabilidade ganhando relevância estratégica e uma cadeia altamente resiliente, que tem agregado valor. Vocês imaginem só, nós que vivemos de vender café especial e, portanto, um café de mais alto valor de preço, na pandemia a nossa expectativa era que o café especial fosse a zero. Na pandemia não, no período de tarifas, com 50% de tarifa, eu falei, agora nós vamos zerar o comércio de café especial com os Estados Unidos. Não aconteceu. Mesmo neste segmento, o consumidor americano vem buscando essa resiliência de encontrar e de ser fiel ao sensorial e pagar pela diferença. Mas isso tem um determinado limite. E aí eu chamo a atenção para dois dados. 50% dos consumidores americanos consomem café especial regularmente. Esse é um dado da própria NCA. E esse mercado gigantesco de RTDs no mercado americano. A Europa, então, lembra, a gente viu rastreabilidade, o conceito antigo da BSA e como tendência real no mercado de café. Europa, sustentabilidade como um requisito. ESG integrada à compra, transparência obrigatória, a origem valorizada e o specialty liderando a experiência do café mais premium. A UDR, carbono, rastreabilidade, todos esses elementos no centro da agenda do consumidor europeu. A gente está falando de um outro consumidor com escolhas diferentes das escolhas americanas. Mas a gente tem que prestar atenção em um ponto. Todos eles participam do que a gente chama de aldeia global e se comunicam e, portanto, moldam esse consumidor do futuro. No Japão, nós, com um consumidor muito maduro, um mercado de relação de longo prazo, altíssimo padrão de qualidade, uma cultura consolidada de cafés especiais, dos importadores e os consumidores pagam por esse café e uma valorização da consistência. Ou seja, não é um lote excepcional produzido em uma venda única, mas uma relação de longo prazo. E aqui eu quero chamar a atenção para um ponto. O valor do café especial é construído ao longo do tempo. E o valor não é preço, mas a relação construída. Então, essa é uma cadeia que não se vale de um ano apenas, mas ela é muito reputacional e se constrói as experiências ao longo dessa jornada. Agora a gente começa a explorar mercados que não estão maduros quanto esses três que a gente citou e que sustentaram o desenvolvimento do segmento de cafés especiais. E o Oriente Médio, que vem bebendo cada vez mais cafés especiais, com expansão acelerada, cafeterias premiums de alto padrão, um consumidor jovem conectado e um consumo associado à experiência. Então, o café especial no Oriente Médio ganha um viés de experiência aspiracional. Afinal de contas, eles não podem se reunir para tomar o happy hour com uma cerveja ou álcool. Então, um ambiente extremamente propício para o crescimento do segmento, por um outro viés, uma outra linguagem, trazendo símbolo de lifestyle e de hospitalidade. Na China, o café que cresce, o café especial cresce junto com a nova classe média, um mercado em rápida formação, com forte componente de digitalização, um lifestyle urbano, uma expansão de consumo muito jovem, e na China o café especial associado à modernidade, experiência, estilo de vida urbano
E aí a gente chama a atenção para esse crescimento gigantesco do consumo nas cafeterias. Não é à toa que foi da China que nasceu esse gigante chamado Luckin Coffee e que ele agora parte para uma segunda fase, que é a internacionalização da sua marca e expansão, inclusive, no mercado americano. No Sudeste Asiático, que é uma das tendências de consumo, mercado já nativo digitalmente, uma cultura urbana forte, vibrante, um consumo cada vez mais experiencial e visual, e as cafeterias em rápida expansão, com o barista no centro da discussão, o barista convidando o consumidor a participar dessa nova experiência, né, jovem, com dinamismo e, principalmente, agregando ao consumo do chá e de outras bebidas. E eu chamo a atenção para esses mercados porque são mercados que tradicionalmente não tomam tanto café quanto aqueles que a gente vem falando. Então, é daí que a gente vai tirar o consumidor para o aumento da produção que a gente pode ter em termos de café especial. E aí uma outra tendência importante que é o consumo de café especial nos países produtores. Cada vez mais, da Etiópia à Colômbia, ao próprio Brasil, a origem também se tornando mercado consumidor. Então, crescimento no consumo interno, mais cafeterias e torrefações, a educação em expansão e uma cultura de qualidade mais forte. Os países produtores deixaram de ser apenas origem e passam a ser também um mercado em expansão para os cafés especiais. A gente percebe isso claramente no crescimento das cafeterias em países menores, como, por exemplo, o Panamá, e na verticalização do negócio atrelado ao café especial, com turismo, cafeteria e outras experiências que não essencialmente no grão. E aí chama a atenção o Brasil, mas também Indonésia, por exemplo, que deve apresentar um crescimento de 72% em 10 anos, e o Vietnã com um dos mercados mais dinâmicos da Ásia. Do ponto de vista do Brasil, o que a gente vem percebendo? O café especial elevou a percepção de valor do café brasileiro. A gente viu, principalmente depois da pandemia, um crescimento acelerado nas franquias de café, no número de cafeterias e de micro e nano torrefações advindos desse mundo do café especial. O que é muito importante, porque a gente não, como bem o Pavel citou, o produtor brasileiro não depende apenas da exportação para poder trabalhar o seu café. Ele pode ter, na parceria com a indústria brasileira, com as cafeterias, um forte componente de uma outra opção de trabalhar o café no mercado brasileiro. E aí, um consumo mais ou menos de 5 a 10% do café especial, e o café especial no Brasil vem influenciando a linguagem do mercado inteiro, trazendo origem, qualidade, rastreabilidade e experiência para o centro da discussão. E a gente vem percebendo uma mudança estrutural dentro desse mercado, que é, se antes a gente falava do classificador como a palavra de autoridade dentro do café, ou do degustador ou do provador, que recomendavam os cafés, a gente vem percebendo cada vez mais a ascensão da figura do barista e do profissional por trás da ciência da extração. O Panamá fez a estratégia de origem de país muito em cima das competições e dos baristas campeões mundo afora. Não é à toa que 50% dos competidores no Campeonato Mundial de Barismo usam cafés do Panamá. E o café brasileiro, 3 ou 4 competidores usam para além do brasileiro. E aí a gente vê o mercado interno se desenvolver e as competências do barista brasileiro se desenvolver a ponto da gente ter 2 campeões mundiais nos últimos 3 anos. Campeão mundial de barismo, o Borão, e o campeão mundial de prova de café, o Jonathan Almeida. Por fim, chamar a atenção para
para essa outra lógica, tá? Para aquilo que vai nos levar pelos próximos 10 anos. O valor da investigação estratégica. Algumas perguntas fundamentais ainda permanecem sem resposta e para as quais a gente precisa endereçar algumas respostas se a gente quer dar esse novo salto, vivenciar um café especial 2.0, uma nova geração desses cafés especiais. A gente precisa ter essa identidade sensorial de cafés especiais do Brasil e atrelado às origens, às indicações geográficas, para fazer com que os quase 10 milhões de cafés, de sacas de cafés produzidos no Brasil, de café especial produzido no Brasil, possam ter diversidade real e que a gente consiga posicionar esse café no mercado interno e no mercado exterior. O comportamento do consumidor, o posicionamento de mercado e algumas evidências históricas. Então, a gente precisa entender que o que nos levou até aqui, eventualmente, não vai ser o suficiente para nos levar adiante. Por quê? Porque nós lidamos com um consumidor completamente novo. Esse consumidor de 18 a 24 anos, ele que vai sustentar o crescimento dos cafés especiais, ele vem com novas perguntas para nos tirar do conforto, do sucesso de ter conduzido a essa transformação. E aí, a saída é a educação que acelera essa transformação. Recentemente, a BSA assinou com a própria SCA um acordo em que ela integra o CVA, o Coffee Value Assessment, que tira a lógica da pontuação e traz para os perfis sensoriais, em uma avaliação descritiva, afetiva e com os valores extrínsecos, uma nova provocação para a descoberta do valor do café especial. E não só, a gente não está falando de preço, a gente está falando de posicionamento. E aí adicionando uma nova camada que nos permita trazer elementos para dentro da discussão do valor do café especial, como a agricultura regenerativa, que num sistema de pontuação estavam fora desse debate e que compõem um importante asset para a definição desse valor. Então, a educação criou uma nova linguagem global de qualidade através desse panorama global em que a BSA se insere junto com a SCA. Foram mais de 80 mil pessoas treinadas nessa nova metodologia no mundo e mais de 1.000 pessoas treinadas no ano passado. Esses números são só do ano passado, em um programa de educação que a BSA realizou no Brasil e em parceria com a SCA no mundo. Portanto, o conceito de café especial evoluiu. Se antes ele era focado intrinsecamente na qualidade do produto, agora ele considera qualidade, impacto, experiência, relação e transparência. E a definição evolui para café especial é todo café ou experiência reconhecida pelos seus valores, pelos seus atributos distintos e por conta desses atributos recebe um valor extra significante no mercado. A gente já não está falando mais de preço, a gente está falando da possibilidade de se relacionar profundamente com o consumidor e responder às perguntas novas que esses consumidores vêm fazendo e para as quais a gente precisa endereçar. E aí, o último slide que resume parte dessa discussão da gente são tendências que moldam o futuro. Um consumidor cada vez mais exigente, que demanda mais educação e participa da narrativa, muito mais dados e o uso de inteligência e métrica para tomada de decisão, ESG e rastreabilidade no centro dessa discussão, novos negócios como fonte de diversificação, inovação e modelo de receita e também o varejo. E aí eu chamo varejo, cafeteria, o varejo em si, em evolução, com foco no relacionamento local e na experiência multicanal. Carbono, turismo e uma lógica de edutainment, que é o entertainment e a educação como centro dessa discussão. O café especial deixou de ser nicho e passou a ser segmento e, portanto, tem características específicas que nos posicionam para responder essas demandas desse consumidor distribuídos no mundo com necessidades distintas, mas que se comunicam nessa aldeia global em que a gente fala
desse produto tão amado que é o café, e a gente traz uma possibilidade de um relacionamento entre o consumidor e o produtor na cadeia como um todo. Por isso a BSA é a Associação Brasileira de Cafés Especiais, representando produtores até os baristas, tentando buscar uma melhor integração entre essa cadeia para uma percepção de valor em torno de um café de excelência e de alta qualidade. Muito obrigado. Incrível o entendimento das nuances. Muito obrigado. Deixa eu deixar aqui. Incrível entendimento das nuances de café especial, vindas da interpretação da preferência do consumidor. Esse papel da Associação Brasileira de Café Especial é simplesmente fantástico e muito importante para que a gente entenda cada vez mais o desenvolvimento da categoria sob a ótica do consumidor. Obrigado pela viagem internacional. Demos a volta ao mundo em 15 minutos. Obrigado, Vinícius, por isso. Eu gostaria de fazer um convite de agora aterrissarmos um pouquinho para entendermos um pouco das nuances do comportamento de consumo no Brasil. Afinal de contas, a gente está falando do primeiro produtor de café do mundo, como bem disse já o Pavel e o Vinícius, e o segundo maior mercado consumidor do mundo. Para fechar esse ciclo de conversa e para a gente ir para os debates, eu gostaria de entender um pouquinho mais como o consumo acontece no Brasil, por que acontece, qual é a nossa relação de consumo aqui no Brasil e, acima de tudo, quais são as oportunidades que nós temos. Bom, antes da gente entrar nos números e nas tendências, no comportamento do consumidor, eu gostaria de falar rapidamente sobre a JDE Peet's, multinacional no ramo de café, atuamos em mais de 120 países e agora fazemos parte da Keurig Dr Pepper. Acredito que todos acompanharam na imprensa, passamos por uma fusão recentemente, onde agora, a partir de agora, temos um portfólio ainda mais icônico, com marcas internacionais como Keurig, Jacobs, Peet's, L'Or, nosso café super premium presente aqui no Brasil, formam um timaço de marcas internacionais e que trazem nuances de café especial para todo mundo. Temos orgulho de servir mais de 3.900 xícaras de café por segundo, 1, 2, 3, em volta do mundo. É muita coisa. Somos mais de 21.100 apaixonados por café que fazem acontecer. Diversos projetos em termos de produtividade junto a pequenos produtores em volta do mundo e ainda segmentos que servem para atender o consumo dentro, fora do lar, em todo ambiente de consumo, seja ele no professional, seja ele no varejo ou seja ele no consumo em casa. No Brasil, a nossa sede fica em Barueri, em São Paulo. Temos aqui em Santos o escritório de compra e exportação de café verde e mais 5 fábricas espalhadas por todo o território nacional. Mais de 26 pontos de market share formam a nossa estrutura e a nossa performance no mercado. Bem, para falarmos um pouquinho de consumo de café no Brasil, eu separei 4 grandes tópicos. O primeiro deles, brasileiro é apaixonado por café. Nós temos uma relação emocional com o café. E a gente vai falar um pouco disso. Porque é a primeira bebida presente nos lares, somente ficando atrás de água. Nossa penetração é de mais de 97% nos lares. Consumo diário, faz parte da nossa rotina, é o nosso grande parceiro, isso faz parte do nosso dia a dia. Segundo, o Brasil é muito poderoso. Nós temos mais de 33 bilhões de faturamento. Move economia, gera emprego. Nós falamos de mais de milhões de empregos, certo, Pavel? Na sua explanação, são mais de milhões de empregos gerados no Brasil. Então, o Brasil é uma máquina de produzir e consumir café. São mais de 101 bilhões de xícaras nos lares. E isso é super relevante a cada ano. 97% de penetração, como nós comentamos, e uma forte presença de torrado e moído. Nossa cultura muito voltada para o torrado e moído, dentro do Brasil, diferentemente do que acontece em outros países da Europa, por exemplo. 86% do nosso valor está dentro do torrado e moído, seguido por solúvel, que é uma categoria, como o Vinícius trouxe anteriormente, que cresce muito no Brasil. É algo para olharmos com muita atenção. No caso de premium, segmento emergente que cresce no Brasil a cada ano. Eu vou mostrar no final da apresentação alguns números do crescimento do mercado premium no Brasil, que é uma oportunidade que não devemos desprezar. Bom, eu vou começar falando do primeiro pilar, do porquê somos tão apaixonados por café, porque temos uma relação tão emocional com o café no consumo do Brasil. Bom, primeiro, porque ele está presente no nosso dia a dia. Nós acordamos tomando café, só que ele não para por aí. O café é fonte de energia ao longo do dia.
O café nos revigora a todo momento. O café nos oferece um momento de indulgência, de relaxamento. E o café nos receta durante o dia até por uma mudança de mindset. Quando você está no trabalho, naquela rotina às vezes exaustiva, você para e fala, vou tomar um café. E aquilo revigora, te traz de volta, é sensorial. O que nós descobrimos aqui no Brasil vai muito além de funcional, é emocional. Porém, com uma dupla jornada, com um duplo papel. E isso faz do café uma categoria super presente na vida dos brasileiros. Além disso, a gente tem um profundo relacionamento com o café desde a origem, desde a produção. Porque nós conhecemos a lavoura, nós produzimos, nós servimos o mundo com o melhor café. E isso nos traz afetividade e nostalgia. Quem aqui nunca tomou café na casa da mãe, ou tem saudade do café da casa da avó? Quem aqui nunca foi naquele restaurante do campo, onde o bule de café fica no cantinho do fogão de lenha, esperando a gente tomar um café fresquinho toda hora? Isso é muita nostalgia e a gente gosta disso, a gente vive isso. Para nós, o consumo começa na infância. Aliás, é uma característica diferente da Europa, por exemplo, onde o consumo se inicia na vida adulta. Aqui no Brasil, nós tomamos café desde a infância. É uma relação íntima, afetiva e duradoura com o café. Nós mixamos o café com leite, nós mixamos o café com creme, nós mixamos o café com açúcar. Como meus colegas já falaram, a democracia do café. Cada um toma um café que ama, do seu jeito. E isso eleva a importância da categoria no Brasil. Quando a gente entende a categoria em números, nós vemos que torrado e moído no Brasil representa 95% do consumo. E se a gente abrir esse consumo, segundo os dados da Nielsen, nós temos 42,8% de marcas, que nós chamamos de marcas de entrada, de preços mais acessíveis. 48,9% das chamadas marcas mais tradicionais, que são as marcas mais famosas. E 3,3% da categoria de torrado e moído representa os cafés especiais. E aqui a gente pode começar a falar de oportunidade de desenvolvimento de portfólio. O Brasil, com 98% de penetração de lares, tem oportunidade de crescimento de volume. Mas talvez a nossa maior oportunidade seja no desenvolvimento da categoria e do café especial. Quando a gente vai para outras categorias, eu estou falando de cápsulas, eu estou falando de solúveis, eu estou falando de cappuccino, representam até 5% da categoria, que também cresce e que também se desenvolve. Bom, será que a gente tem oportunidade? Será que o brasileiro está aberto para tomar café de outras categorias? Será que o brasileiro está aberto a tomar café especiais, experimentar e começar a falar de consumo, não só de consumo, mas de ocasião de consumo, como a maioria das bebidas mais desenvolvidas atuam, de ocasião de consumo. Qual o café que eu vou tomar no início do dia? Qual o café que eu vou tomar depois do almoço ou numa reunião de trabalho? Quando a gente começa a olhar para o comportamento do consumidor, nós temos 2 pontos muito importantes. Primeiro, o Pavel citou um pouco antes da força e da performance da nossa categoria. O gráfico à sua esquerda mostra a nossa performance de volume, isso é dado Nielsen total categoria no Brasil desde 2021, algo em torno de 656 mil toneladas ao ano. Esse volume, ao longo do tempo, flutua no máximo 5% se indexamos o 2021 como 100% da base. Na linha de baixo, nós temos o preço do café, na ponta, para o consumidor. Nós estamos falando que em 2021, o café gerava em torno de R$ 25,00 o quilo. Hoje, o café é vendido em torno de R$ 60,00 o quilo na gôndola. Isso nos dá um índice de crescimento de mais de 230% em valor. E quando a gente olha para volume, ele está inerente, ele está forte, ele está presente. Isso nos leva a crer que a elasticidade do café como categoria é baixa. E que o brasileiro está, sim, aberto a experimentar diferentes tipos de café. Diferente qualidade de café. Não é só preço, não foi isso que você trouxe aqui, Vinícius? Não é só preço. Existe sim uma relação de experimentar o que é novo, de experimentar qualidade diferente de uma maneira democrática. Isso aparece também quando a gente olha para os mixers, que é o gráfico à sua direita. O gráfico à sua direita basicamente mostra a penetração das categorias e como elas coexistem dentro do lar. Hoje, 48,5% dos brasileiros mixam categoria. Ou seja, compram torrado e moído, compram cápsulas, compram torrado e moído, compram solúvel, compram torrado e moído, compram cappuccino ou entre elas. Esse número cresce a cada ano. Isso significa que o brasileiro está aderindo ao café como ocasião de consumo, cada vez mais desenvolvendo e conhecendo sobre a categoria. Isso abre um leque de oportunidade gigantesco
para falarmos de criação de valor, para falarmos de oportunidade de trazer valor para toda a cadeia. Trazer valor para a cadeia produtiva, para a indústria e oferecer para o consumidor e para o shopper café de diferentes qualidades, de diferentes nuances, como o Vinícius trouxe anteriormente. Quando a gente fala do comportamento de compra do shopper, na frente da gôndola, a gente falou um pouquinho da transformação da gôndola ao longo dos anos, o que era a gôndola no passado, o que passou a ser a gôndola hoje no supermercado, a gente vê que os hábitos de compra evoluem e mudam. 70% já experimentaram café premium. Significa que 70% dos brasileiros, em algum momento, teve contato e experimentou um café premium. O crescimento de busca por cafés especiais cresce 123% na internet. Quando a gente fala de decisão de compra e a gente vai para a decisão de compra de cafés especiais, olha que dado interessante. A pesquisa de Shopper Insights traz o seguinte: quando ele compra um torrado e moído normal, convencional, do dia a dia, ele gasta no máximo 30 segundos para tomar a decisão em frente da gôndola. Quando ele vai para café especial, ele gasta mais de 1 minuto para pesquisar as nuances, as diferenças, a origem, toda a informação que ele quer para um produto diferenciado que ele quer experimentar. Isso é fundamental para que tragamos ainda mais informação para a gôndola e, como o Pavel falou no começo da sua palestra, educação, informação, ainda mais informação presente para todos os consumidores e shoppers de café. 53% já experimentaram em pontos adicionais, ou seja, execução de loja, estar presente no vinho com um café especial faz diferença, porque vai gerar experimentação. Bom, para encerrar essa parte da discussão e a minha fala por aqui, para a gente ir para o debate, para a gente ir para a conversa, eu gostaria de trazer o resultado de mercado do segmento premium de café no Brasil. Quando a gente fala dos últimos 12 meses, o MAT versus last year, o café torrado e moído premium cresce, a categoria cresce 12,7%. O mercado de cápsulas cresce 14,5%. Solúvel, a gente estava falando um pouco antes, Vinícius, sobre solúvel. Solúvel cresce 17%. Solúvel premium cresce 17% no Brasil. E grãos cresce até 25% nos últimos 12 meses contra o período relativamente anterior. Oportunidade de crescimento absurda. O Brasil é um oceano a ser desbravado no mercado de cafés especiais. Obviamente, como disse o Pavel na explanação dele, a gente tem que prezar pela democracia e cada um tomar o café que ama, mas nós temos uma oportunidade gigante de criação de valor, a qual eu convido todos vocês para ingressarem com a gente nessa jornada. Muito obrigado. A gente vai agora para as perguntas. Eu vou deixar aqui os meus contatos. Obrigado a todos. E eu agora gostaria de começar a nossa conversa, a nossa discussão sobre tudo isso que nós conversamos aqui. Eu gostaria de começar com você, Pavel, e fazer a seguinte pergunta. Certificação. A gente sabe que o consumidor está cada vez mais exigente, cada vez mais bem informado, no Brasil e fora dele. A certificação como um instrumento de educação da cadeia faz total diferença. O que você vê de futuro, a importância da certificação e o caminho que a gente está percorrendo para isso, o que mais nós podemos conquistar sobre todo o processo de certificação que a BIC vem fazendo muito bem no mercado? Excelente pergunta, Emerson. A certificação faz toda a diferença. Primeiro pelo histórico que a gente viu do desenvolvimento do café consumido no Brasil, desde 89, quando a BIC lançou o primeiro programa de certificação. Inicialmente só relacionado à pureza, porque vivíamos ali naquele momento dos anos 80 um problema grave de fraude, que foi corrigido, mas esse próximo passo de levar os estilos de café com as experiências sensoriais que o café promove aos consumidores, a gente só consegue fazer com a devida segurança alimentar com certificação. Certificação de qualidade, padrão ABIC, como a gente fala, vai elevar esse consumo e a riqueza sensorial, a experiência sensorial que o consumidor tem dentro da sua casa e fora dela também, no consumo fora do lar. Nós realizamos o ano passado um primeiro seminário buscando exatamente esse olhar para o próximo passo. Primeiro seminário da qualidade e defesa do consumidor, fazendo a união do setor produtivo, setor privado com o setor público. Então realizamos primeiro na sede da BIC no Rio de Janeiro, esse seminário envolvendo a Associação dos Supermercados, na ocasião a SEG, a FIRJAN, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, do lado privado, nós da BIC, fizemos na própria sede da BIC, e trazendo o poder público. Exatamente, o mapa com o DIPOV,
afinal, vivemos ambiente de regulamentação com a portaria 570 e os órgãos de defesa do consumidor. PROCON, DECON, a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro, além de Anvisa e Visa, que é a Anvisa lá do Estado do Rio. Fazendo toda essa turma conversar dentro da mesma sala, na mesma mesa, a gente consegue ter um drive de desenvolvimento dessa portaria 570, novamente, no ambiente regulamentado que vivemos, para que a certificação seja vista, e de fato pelas nossas indústrias, associadas e não associadas, para que as que não associadas venham para a BIC, afinal esse ambiente promove esse drive da importância da certificação. Trazemos os supermercados que são corresponsáveis para a defesa da qualidade, então leva a certificação de produto para a ponta do serviço, do autosserviço, que é o supermercado, e conversa-se bem com esse ambiente público. Afinal, a regulação faz com que nós, setor privado, caminhemos bem com esse desenvolvimento. E quem ganha com isso é o consumidor. E esse seminário, olha que interessante, Emerson, ele promove inicialmente aquele momento ali de janeiro, quando a gente viveu, fruto do último bimestre de 2024, uma escalada impressionante nos preços do café, que trazendo isso à ponta da gôndola para o consumidor, trouxe de volta o pânico, o terror da fraude do café. Quem não se lembra aqui dos chamados cafés fake? Esse café fake trouxe uma preocupação adicional para a indústria brasileira, que há mais de 30 anos lutamos contra a fraude no café. E naquele momento, quando de maneira muito assertiva chamamos à mesa a Associação de Supermercados Brasil e depois as estaduais, nós entendemos que levar o próximo passo da certificação para a ponta era o grande desafio. E fizemos então, o primeiro no Rio de Janeiro, esse seminário de defesa do consumidor, realizamos semana passada o segundo em Minas Gerais, lá na Federação das Indústrias do Estado de Minas, trazendo a Associação de Supermercados local, que é a AMES, a Associação Mineira de Supermercados, também à mesa, e novamente o setor público, Vigilância Sanitária, MAPA, que é o de POV, PROCON, DECON, e assinamos novamente um novo protocolo de parceria da Indústria Nacional de Café com os supermercados, que é a gôndola certificada. O que é a gôndola certificada? É a gente levar essa certificação para um cadastro positivo junto aos supermercados. É como se os supermercados pudessem falar assim, aqui não entra mais café sem certificação, que é a segurança do alimento, a defesa da qualidade, porque ele vai promover a segurança dos seus consumidores, que visitam suas lojas, e evita e mitiga por completo qualquer tipo de fiscalização dos órgãos de defesa do consumidor. E olha que interessante, nós que fizemos isso no Rio de Janeiro, já conseguimos uma vitória importante, com uma redução significativa do primeiro momento que nós fizemos esse endereçamento alinhado com os órgãos de defesa do consumidor no estado do Rio, e ali em setembro foram apreendidos mais de 16 toneladas de café fraudado. Repetimos agora em fevereiro e pouco mais de 170 quilos foram apreendidos de café fraudado. Qual o recado que fica aqui? Funcionou. Funcionou. E os supermercados do Rio de Janeiro fizeram uma declaração extremamente importante, que exatamente a gente busca levando essa certificação à ponta da gôndola com a gôndola certificada, estender aos outros estados. Quando afirmou o próprio presidente da SERJ que no estado do Rio de Janeiro não se compra café, os associados da SERJ, sem a certificação da BIC. O que é isso? É a segurança do alimento, café é alimento, e levar ao consumidor o endereçamento correto com a devida sinalização desses estilos de café que os supermercados podem oferecer. Então, o próximo passo... O consumidor gastando, a gente acabou de ver na pesquisa, o consumidor gastando até 1 minuto para escolher o seu café. Quer dizer, esse tipo de certificação e de informação na gôndola é extremamente importante. Exatamente. Certo? Então, esse é o próximo passo que a gente entende, que a gente vai conseguir elevar o nível de percepção do consumidor para essas sensorialidades, a importância da certificação e da segurança do alimento. Perfeito, muito claro. E quando a gente olha para o consumidor, olhando cada vez mais para o consumidor, e vocês envolvendo a cadeia como um todo, garante uma segurança desde a origem. Ou seja, a segurança começa na origem até a ponta para garantir que o consumidor tenha acesso a um produto de qualidade garantida. Para o segmento premium, Vinícius, como vocês enxergam isso? Porque o shopper de cafés especiais, ele busca mais informação por si só. Ele quer entender das nuances, ele quer entender da origem. Qual o impacto da certificação para isso tudo, para ajudar a desenvolver ainda mais o segmento? A certificação ela tem um papel fundamental, porque é ela quem reúne essas informações e dá uma segurança para o consumidor
seguir nessa cadeia. E aí eu chamo a atenção para o acordo assinado entre a BSA e a BIC, em que a BSA certifica a matéria-prima, inclusive no selo ABIC de café especial, para que o industrial possa comprar uma matéria-prima de qualidade, certificada, e dar origem, nos processos da indústria, a um produto de alta performance. Porque no fim do dia, quando um consumidor busca essa experiência de café especial, ele busca alta performance e uma experiência na xícara que faça fazer jus ao valor que ele está pagando a mais. Então, a BSA tem os seus programas de qualidade voltados ao café especial, mas que, por conta dessa nossa atualização, inclusive com o CVA, busca dialogar cada vez mais com a indústria e a BIC para que a gente tenha uma linguagem comum para o consumidor final e a garantia de uma experiência memorável na xícara quando a gente estiver falando de café especial. Que é um pouco do que você trouxe antes. Não trata-se só de um café especial, trata-se de uma experiência, desde a compra até o consumo, trazendo uma garantia, principalmente, como a gente falou anteriormente, para um consumidor cada vez mais exigente. Agora, mudando um pouquinho de assunto, a gente viajou aí pelo mundo, né, nos Estados Unidos com a Ice Coffee, ou seja, tomando diferentes tipos de café, a Europa cada vez mais focada em certificação, na China o lifestyle e no Japão também muito a confiança na cadeia. Como é que você enxerga no Brasil? Quais são as alavancas que poderiam ajudar a evoluir ainda mais em cafés especiais? Ou seja, quais são as oportunidades que vocês enxergam para o mercado nacional? No mercado brasileiro, a gente entende que é um tripé importante, que é a conexão do consumidor com a origem. Se a gente não entender café especial como o produtor, inclusive poder conversar através do café com esse consumidor, isso faz parte da identidade do segmento. Então, já trazendo inclusive negócios relacionados ao turismo e outras fontes de renda para o consumidor. Um café especial em uma produção cada vez mais voltada a uma produção mais sustentável, então regenerativa, a um propósito que realmente ofereça algo a mais do que só a qualidade no produto, mas eminentemente educação. Se a gente não explicar para o consumidor e ao longo da cadeia o que se esperar de um café especial, às vezes ele não vai conseguir trazer todo o potencial daquele café para a xícara dele, e isso é fundamental com que ele faça. E uma vez que esse consumidor vai tomar um café especial, ele pode tomar um café fermentado, um natural. Ele abre um leque de oportunidades e de inovação e de experiências que a gente, inclusive, acredita que esse é um drive de aumento de consumo do café no Brasil. Cada vez mais, quando a gente caminha, e aí eu vou pegar emprestado a escala de estilos da BIC, café superior, o gourmet e o especial, a gente está falando em deixar mais valor, em gerar mais valor para a indústria e para o consumidor, sem desfazer do extra forte tradicional, porque ele tem o seu lugar nos lares do consumidor e eles foram responsáveis por conduzir essa transformação na base do consumo brasileiro. Mas a gente percebe que o consumidor tem maturidade por meio de programas de educação e do fortalecimento do barista e da origem e do produtor, a gente encontra essas respostas para esse novo consumidor. Perfeito, ou seja, olhando porta para fora, temos um papel de educação aí também, certo, Pavel? Toda a cadeia, mas também tem um papel de educação muito forte para o próprio consumidor, através de eventos, através de baristas, é isso, é dessa forma? Exatamente isso. Agora é importante isso que o Vinícius colocou, a gente trazer a essa discussão aqui uma circunstância muito, muito importante para o momento que a gente está vivendo. Essa questão de pureza do café, isso ficou para trás. Hoje nós temos a garantia da entrega da boa qualidade do café 100% puro a partir não somente do desenvolvimento que a BIC fez lá de 89
até 2022, enquanto o ambiente não estava regulamentado, fizemos a autorregulamentação do setor. Isso foi brutalmente reduzido a menos de 1%, mas o grande desafio é levar essa experiência para o consumidor dessas sensorialidades a partir desses estilos de café. E sabendo disso, nós que buscamos levar a informação correta ao consumidor, para que, enxergando essas oportunidades que ele tem no supermercado, os supermercados brasileiros são responsáveis por mais de 83% da distribuição que faz o café sair do produtor, chegar na indústria e chegar até a mesa do consumidor. Os supermercados são os grandes distribuidores, o grande canal que faz esse café chegar até a mesa do brasileiro. Mas a gente, levando a informação correta, é importante a gente entender que são mercados interdependentes, eles se completam e se retroalimentam positivamente. Então, o café especial, ele faz com que o produtor cuide melhor da lavoura, fazendo com que, através de lavouras regenerativas, levem uma qualidade percebida à ponta final muito maior para aquele consumidor que quer essas experiências, que gasta mais de 1 minuto na prateleira escolhendo o seu café. Mas é importante lembrar que tem consumidores, e isso é premente, inclusive no mercado americano, que preferem a torra forte. Nós temos históricos no nosso grupo de associados, nos mais de 600 associados que a BIC tem, que exportam cafés para os Estados Unidos. E tem produtos de altíssima qualidade, torrados, Vinícius, com um ponto de torra absolutamente escuro, muito mais forte, Emerson, do que os nossos extras fortes aqui no Brasil. E pasme, cafés que são vendidos na ponta entre 15% e 18% mais caros, sob o atributo de que são uma dose dobrada de cafeína no início do seu dia. E está tudo bem, faz parte dessa democracia do café, como a gente colocou. Então, essa boa informação, uma boa educação, tanto dos cafés especiais, preservando as escolhas democráticas que cada consumidor, através do seu paladar, prefere escolher, é o mundo da sensorialidade do café. E o Brasil, que produz diversos tipos de cafés, arábicas, canéforas, os robustas e os nossos conilons, crescendo a qualidade, nós temos que entender que essa interdependência ela é muito positiva para o mercado de café brasileiro e ela se retroalimenta positivamente. E esse é o papel que a indústria nacional tem no desenvolvimento da qualidade, no desenvolvimento da qualidade, sobretudo a qualidade certificada e da segurança do alimento. Sem dúvida, cada vez mais oferecer para o consumidor café de qualidade, educando, trazendo informação para a ponta e que puxa a cadeia, não é isso? Que vai puxar toda a cadeia através do desenvolvimento de consumo nacional, inclusive. Muito bem. Bom, eu gostaria de trazer um último tema para a nossa discussão. Falamos de diversidade, falamos cada vez mais de um consumidor exigente que quer o café dele em ocasião de consumo, que às vezes de manhã é um, à tarde é outro. Estamos falando de café, de notas, estamos falando de avaliação, de nuances, que são totalmente diferentes, no Brasil e no mundo, certo? Como é que a cadeia se prepara para um desafio desse tamanho? Ou seja, eu tenho cada vez mais consumo personalizado em diferentes momentos do dia. Como é que fica isso? Como é que a cadeia se prepara desde o plantio, desde a lavoura até a indústria? Quer começar, Vinícius? Eu falo. Eu posso começar. A cadeia, eu acho que ela se prepara, a brasileira, com uma característica que nos é única. Com esse ambiente de debate e entendendo que a BSA, enquanto cafés especiais, dialoga e constrói um ambiente de consumo e de fornecimento para a indústria e de consumo para o consumidor em termos de cafés especiais, na mesma medida em que a indústria se dedica nas práticas e no ambiente regulatório, defendendo o consumidor brasileiro e se preparando para conquistar o mundo. Assim como o colega do Secafé vai na Europa nos defender enquanto cafés do Brasil desses debates em torno de sustentabilidade, assim como os colegas do Solúvel vêm caminhando por essa jornada da qualidade também, e as outras instituições ligadas, CNA e CNC, ligadas à produção, trazendo novas tecnologias e novas técnicas para o produtor.
todos nós, enquanto cadeia, unidos com um único propósito: não perder uma venda, não deixar um café sem um único grão de café sem um uso nobre e com garantia de qualidade para chegar até o consumidor. Eu acho que essa característica do Brasil, de terem uma multiplicidade de instituições, faz a riqueza do debate nos tornar mais resilientes e preparados para desafios como esses. Então, a gente tem café industrializado disponível para exportação e para atender o mercado interno? Sim. E por isso que o Brasil é essa potência na exportação, essa potência nos cafés especiais, essa potência na produção, essa potência no solúvel e essa potência no mercado interno, porque a BIC nos ajudou a construir o segundo mais importante e melhor mercado de cafés do mundo. E é essa governança e essa interdisciplinariedade que nos trouxe até aqui, que vai nos conduzir até a responder essas perguntas desse novo consumidor. Respondendo sua pergunta, complementando um pouco do raciocínio do Vinícius, Emerson, a indústria se prepara gerando valor. E essa geração de valor com a responsabilidade que cabe à indústria nacional, que compra quase 40% de tudo que nós produzimos enquanto país produtor do café. E essa responsabilidade de gerar valor, ela vai remeter ao próximo desafio que a indústria nacional tem. A gente bate isso de maneira recorrente, que é exportar produto industrializado. Então, desde os grandes associados, desde as médias indústrias, as pequenas indústrias, a BIC iniciou um projeto agora chamado nanotorrefações, nanoindústrias. São pequenos mesmo, nanoindustriais, apaixonados por café, que estão ou querem entrar no segmento da industrialização de pequeno porte. Aqui nós estamos falando de 5 sacas, 10 sacas de café, e levar valor à mesa do brasileiro para um grupo muito específico que quer aquela sensorialidade que ele pretende vender. E esse tipo de experiência vai promover, tem associados nossos que têm programas com storytelling de produtores, né, e leva cafés industrializados para alguns países, e isso é só o primeiro passo. Eu falo aqui, primeiro passo incipiente ainda, do Brasil inundar o mundo com os nossos cafés industrializados. Nós estamos falando de um momento importante, sobretudo porque, a gente mencionou mais cedo, o Mercosul e a União Europeia desenvolveram esse acordo de mútua cooperação que prevê a redução gradual aí dessas tarifas para o acesso a esses 720 milhões de habitantes da Europa, com um mercado gigantesco, comprador de café brasileiro verde, e com o grande desafio da gente levar esse valor agregado na ponta final da indústria e participar um pouco mais da riqueza que o café gera mundo afora. Ou seja, agregar valor em cadeia, participando as associações, participando os stakeholders das decisões, para que a gente se prepare para o que está por vir. Eu poderia dizer que é a interpretação dos sinais em cadeia, né? Numa cadeia forte, construtiva, para que a categoria continue se desenvolvendo e evoluindo, certo? Eu diria que esse é talvez o melhor momento que o ecossistema café do Brasil vive. E eu falo o melhor momento onde a gente, enquanto cadeia do café organizado com as mais diversas entidades de cafés do Brasil, a BIC, a BICS, Secafé, BSCA, CNC, os órgãos que a própria Embrapa Café, que desenvolve na pesquisa e dá os próximos passos, tanto para a lavoura quanto para a indústria, desenvolver mais produtos, com mais tecnologia. Esse grande momento ele talvez seja a convergência do que a gente falou pela manhã, que foi esse rebranding da marca Cafés do Brasil. Esse próximo passo, eu tenho segurança de que o Brasil será, bato muito nessa tecla, será o verdadeiro ator principal dessa cadeia de café global. A gente é produtor e a gente eleva a qualidade dos nossos cafés enquanto verde, mas eu falo do grande desafio da gente participar da geração de riqueza, faturamento global. Nós temos que entrar nessa geração de riqueza e participar um pouco mais dessa grande geração de riqueza que o mundo do café proporciona para os mais diversos países que tomam o nosso café. Sem dúvida, temos um horizonte de oportunidades. Bom, a gente está encerrando por aqui. Eu gostaria de convidá-los para uma consideração final. Vinícius, por favor, a gente pode começar com você?
Eu diria que esse é um momento importante da gente entender essas grandes tendências para que a gente possa fazer escolhas maduras para que nos guie pelos próximos... O ano que vem a gente completa 300 anos, né, de cafés no Brasil, de cafés no Brasil. E que a gente esteja semeando os próximos 300 hoje, discutindo esse futuro, essas tendências que vão nos guiar pelos próximos 10, 20, 30, 50 anos, para atingir esse sonho que é do Pavel, é meu, é seu, é de todos nós, que é ver o cafés do Brasil e o café brasileiro nas prateleiras do mundo afora, com o valor e o respeito que ele merece, e o valor, inclusive, financeiro. Só para Pavel, fechar, suas Emerson, considerações. nós tínhamos na década de 80, 90, um grande desafio e era um problema. A Eliana, que está aqui nos assistindo, vai se lembrar. O Dr. Darcy Lima liderou, através de projetos da ABIC e do CDPC, uma pesquisa Cafés e Saúde. E esse momento, que era um desafio, em um ambiente que não existia Instagram, que não existia as redes sociais, era um desafio a ser enfrentado. Os médicos, naquela ocasião, associavam o café a problemas de saúde. Isso é página virada, essas pesquisas foram substanciadas não apenas no Brasil, mas essa parceria Brasil com uma universidade americana de Vanderbilt substanciaram isso de forma científica, mostrando que o café não só não faz mal, mas faz muito bem para a saúde. E hoje a gente vê aí um mar de oportunidades, isso que o Vinícius falou aí, que a redução do consumo do álcool aí preocupa a indústria de todos os segmentos, não só de vinho, mas os destilados, até cervejas, e o café cresce. E cresce porque a associação de que café e saúde, que lá atrás era um desafio, hoje já é página virada. E é um conceito que todos nós entendemos. Café faz muito bem para o pré-treino, para o pós-treino, associado à prevenção de diversas doenças coronárias, ácidos clorogênicos, quinídeos, são substâncias presentes no café. O cloreto de sódio, o potássio, são substâncias presentes no café em maior proporção do que nos isotônicos. Olha que maravilha, a gente não tinha isso, esse conceito, essa clareza lá na década de 80, 90. Esse desafio foi superado? Foi superado. O próximo passo é a gente enfrentar os próximos anos. De novo, eu repito isso de maneira recorrente, porque isso de fato virou uma bandeira para a ABIC, internacionalizar os cafés brasileiros industrializados e fazer esse país ter uma geração de receita muito maior do que a gente tem hoje e equivaler a essa proporção do que representamos como país produtor. Eu repito isso de maneira bastante recorrente. Qualquer entrevista, qualquer bate-papo, qualquer café que a gente senta na mesa para conversar sobre, né, Vinícius? Mas porque se lá atrás, lá em 80, década de 80, o desafio desse estereótipo do café associado à saúde era um desafio, para nós, a geração de valor é o grande passo a ser dado agora em diante. Muito bem, eu gostaria de finalizar agradecendo, Vinícius, a você pela presença, por todo o conteúdo. Pavel, foi um prazer enorme conversar contigo, debater um pouco mais. Em nome da JDE Brasil, gostaria de agradecer a Associação Comercial de Santos, BSCA e também a ABIC pelo convite. Está aqui para mim, particularmente, foi um prazer se aprofundar, mergulhar um pouquinho mais na nossa categoria, trocar ideia com tanta gente, com tanto conhecimento no mesmo ambiente. Espero estar junto nos próximos eventos. Muito obrigado a todos pelo seu tempo. Agradecemos aos participantes deste painel. Peço para que se posicionem para uma foto oficial, por favor. E enquanto isso, vamos ver também como é que ficou a facilitação gráfica deste painel. Os nossos artistas estão aqui ao lado fazendo a reprodução. Eles fazem com caricaturas, frases, desenhos e tá aí, ó. Brazilian Coffee foi o trabalho que eles fizeram deste painel que acabamos de assistir. Peço também para que participem da pesquisa de satisfação, QR Code na tela, é só aproximar o celular, responder algumas perguntinhas e mostrar aí a satisfação de vocês em relação ao nosso evento. E assim encerramos as atividades desse segundo dia. Peço para que lembrem de devolver os fones aqui na saída do auditório, por favor. E amanhã nos vemos um pouquinho mais cedo, a partir das 9 horas da manhã. Uma boa noite a todos e até lá.